Apresentação dos embargos. Artigo 543. Os embargos deverão ser apresentados na Secretaria do Tribunal ou no cartório da auditoria onde foi feita a intimação. Parágrafo único. Será em cartório à vista dos autos para oferecimento de embargos. Remessa à Secretaria do Tribunal. Artigo 544. O auditor remeterá à Secretaria do Tribunal os embargos oferecidos com a declaração da data do recebimento e a cópia do acórdão com a intimação do réu e seu defensor. Medida contra o despacho de não recebimento. Artigo 545. Do despacho do relator que não receber os embargos, terá ciência à parte que dentro em 3 dias poderá requerer serem os autos postos em mesa para confirmação ou reforma do despacho. Não terá voto o relator. Juntada aos autos. Artigo 546. Recebidos os embargos, serão juntos por termo aos autos e conclusos ao relator. Prazo para impugnação ou sustentação. Artigo 547. É de 5 dias o prazo para as partes impugnarem ou sustentarem os embargos. Marcha do julgamento. Artigo 548. O julgamento dos embargos obedecerá ao rito da apelação. Recolhimento à prisão. Artigo 549. O réu condenado à pena privativa de liberdade não poderá opor embargos infringentes ou de nulidade, sem lhe recolher à prisão, salvo se atendidos os pressupostos do artigo 527. Capítulo 5 da revisão. Cabimento. Artigo 550. Caberá revisão dos processos findos em que tenha havido erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento. Casos de revisão. Artigo 551. A revisão dos processos findos será admitida, alínea A, quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos. Alínea B, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Alínea C, quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. Não exigência de prazo. Artigo 552. A revisão poderá ser requerida a qualquer tempo. Reiteração do pedido. Condições. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo ser baseado em novas provas ou novo fundamento. Os que podem requerer a revisão. Artigo 553. A revisão poderá ser requerida pelo próprio condenado ou por seu procurador, ou, no caso de morte, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Competência. Artigo 554. A revisão será processada e julgada pelo Superior Tribunal Militar, nos processos findos na Justiça Militar. Processo de revisão. Artigo 555. O pedido será dirigido ao presidente do tribunal e, depois de autuado, distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator, de preferência ministro que não tenha funcionado anteriormente como relator ou revisor. Parágrafo 1º.
O requerimento será instruído com certidão de haver transitado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Parágrafo 2º. O relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se dessa providência não houver dificuldade à execução normal da sentença. Vista ao Procurador-Geral. Artigo 556. O Procurador-Geral terá vista do pedido. Julgamento. Artigo 557. No julgamento da revisão, serão observadas, no que for aplicável, as normas previstas para o julgamento da apelação. Efeitos do julgamento. Artigo 558. Julgando procedente a revisão, poderá o tribunal absolver o réu, alterar a classificação do crime, modificar a pena ou anular o processo. Proibição de agravamento da pena. Parágrafo único. Em hipótese alguma, poderá ser agravada a pena imposta pela sentença revista. Efeitos da absolvição. Artigo 559. A absolvição implicará no restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação, devendo o tribunal, se for o caso, impor a medida de segurança cabível. Providência do auditor. Artigo 560. À vista da certidão do acórdão que cassar ou modificar a decisão revista, o auditor providenciará o seu inteiro cumprimento. Curador nomeado em caso de morte. Artigo 561. Quando, no curso da revisão, falecer a pessoa cuja condenação tiver de ser revista, o presidente nomeará curador para a defesa. Recurso inadmissibilidade. Artigo 562. Não haverá recurso contra a decisão proferida em grau de revisão. Capítulo 6. Dos recursos da competência do Supremo Tribunal Federal. Cabimento do recurso. Artigo 563. Cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal. Alínea A. Das sentenças proferidas pelo Superior Tribunal Militar, nos crimes contra a segurança nacional ou as instituições militares, praticados por civil ou governador de Estado e seus secretários. A linha B, das decisões denegatórias de habeas corpus. A linha C, quando extraordinário. Capítulo 7. Do recurso nos processos contra civis e governadores de estados e seus secretários. Recurso ordinário. Artigo 564. É ordinário o recurso a que se refere a letra A do artigo 563. Prazo para interposição. Artigo 565. O recurso será interposto por petição dirigida ao relator no prazo de 3 dias, contados da intimação ou publicação do acórdão, em pública audiência, na presença das partes. Prazo para as razões. Artigo 566. Recebido o recurso pelo relator, o recorrente e, depois dele, o recorrido terão o prazo de 5 dias para oferecer razões. Subida do recurso. Parágrafo único. Findo esse prazo, subirão os autos ao Supremo Tribunal Federal. Normas complementares. Artigo 567. O regimento interno do Superior Tribunal Militar estabelecerá normas complementares para o processo do recurso.